segundo os analíticos de Aristóteles. Portanto, se é mais poderosa a demonstração que provém de itens mais conhecidos e anteriores, e se ambas são confiáveis por algo não ser o caso, mas uma delas a partir de algo anterior, a outra a partir de algo posterior, a demonstração privativa será, sem mais, melhor que a demonstração pelo impossível. Por conseguinte, evidentemente também a que é melhor que ela, a saber, a afirmativa é melhor que a demonstração pelo impossível. É mais exata a anterior a outra ciência, aquela que é ela mesma do que a do que, mas que não se trata do que a parte do conhecimento do porquê, também a que não é a respeito de algo subjacente, é mais exata e anterior àquela que é a respeito de algo subjacente, por exemplo. A aritmética é mais exata e anterior à harmônica, assim como aquela que procede a partir de um menor número de princípios, é mais exata e anterior àquela que procede a partir de acréscimo, por exemplo. A aritmética é mais exata e anterior à geometria. Eis o que quero dizer por a partir de acréscimo. A unidade é uma essência sem posição, mas o ponto é uma essência dotada de posição. Digo que este último é a partir de um acréscimo. É única a ciência que é a respeito de um gênero único, incluindo todos os itens que se constituem dos primeiros, ou são partes ou afecções deles em si mesmos. Uma ciência é distinta de outra e seus princípios não provêm dos mesmos princípios, ou se os princípios de uma não provêm dos princípios da outra. E há um sinal disso quando se chega nos indemonstráveis. É preciso que eles estejam no mesmo gênero que os itens demonstrados. Sinal disso, por sua vez, é quando os itens que se provam através deles estão no mesmo gênero e são congêneres. É possível haver várias demonstrações da mesma coisa, não apenas quando se torna um intermediador não contínuo da mesma coluna, por exemplo, para A, B, C, D e F, mas também quando se torna um intermediador de outra coluna, por exemplo, seja A mudar, D mover-se, B ter prazer e G entrar em repouso. É verdadeiro predicar D de B e predicar A de D. De fato, quem tem prazer se move e aquilo que se move muda. Por sua vez, também é verdadeiro predicar A de G e predicar G de B. De fato, todo aquele que tem prazer entra em repouso, e quem entra em repouso muda. Por conseguinte, o silogismo procede através de intermediadores distintos e que não pertencem à mesma coluna. No entanto, não é de tal modo que, entre os intermediadores, nenhum seja afirmado do outro, pois é necessário que ambos sejam atribuídos a um mesmo item. Deve-se investigar também através das outras figuras de quantos modos é possível gerar silogismo a respeito da mesma coisa. Daquilo que se dá por acaso, não há conhecimento científico por demonstração, pois que se dá por acaso não é necessário, nem no mais das vezes, mas é o que vem a ser para eles destes além, e a demonstração diz respeito a um destes dois. De fato, todo silogismo se dá através de premissas necessárias, ou através de premissas, no mais das vezes. Se as premissas são necessárias, também a conclusão é necessária. Se são no mais das vezes, também a conclusão será desse tipo. Por conseguinte, visto que aquilo que se dá por acaso não é nem no mais das vezes, nem necessário, não é possível haver demonstração dele. Tampouco é possível ter ciência por sensação,
pois ainda que a sensação seja a respeito de tal e tal qualidade, e não a respeito de um certo isto, é necessário que se perceba um certo isto, em um certo lugar e agora, mas é impossível perceber o que é universal e é a respeito de todos, pois ele não é isto, nem é agora. Pois, se fosse, não seria universal, dado que afirmamos como universal aquilo que é sempre em toda parte. Assim, dado que as demonstrações são universais e dado que não é possível perceber estes últimos, é manifesto que tampouco é possível ter ciência por sensação. Pelo contrário, é evidente que, mesmo se fosse possível perceber que o triângulo tem ângulos iguais a dois retos, buscaríamos demonstração disso, mas não teríamos ciência, como dizem alguns, pois necessariamente percebe-se o que é particular, ao passo que a ciência consiste em vir a conhecer o universal. Por isso, ainda que estivéssemos na Lua e vivêssemos, e víssemos que a Terra se interpõe, não saberíamos a causa do eclipse. Perceberíamos que agora ocorre eclipse, mas não porque em geral, pois não há, como dissemos, sensação do universal. No entanto, por observar que isso sucede várias vezes e caçando o universal, poderíamos obter uma demonstração, pois o universal é evidente a partir de uma pluralidade de particularidades. E o universal é valioso porque mostra a causa. Por conseguinte, a respeito de itens de tal tipo, todos aqueles cuja causa é distinta, a demonstração universal é mais valiosa do que as percepções e a intelecção, mas a respeito dos itens primeiros é outro argumento. Assim, é manifesto que é impossível conhecer cientificamente por sensação algo demonstrável, a não ser que se afirme que perceber é isto, ter ciência por demonstração. Não obstante, entre os problemas, há alguns que se reduzem à falta de sensação, pois não investigaríamos certas coisas se as víssemos, não porque conhecemos por ver, mas porque obtemos o universal a partir do ver. Por exemplo, se víssemos uma lente com suas perfurações e a luz atravessando-a, seria também evidente porque queima por ver separadamente em cada caso, mas ao mesmo tempo entender que é assim em todos os casos. É impossível haver os mesmos princípios para todos os silogismos. Em primeiro lugar, isto é evidente por considerações de um ponto de vista geral. De fato, entre os silogismos, uns são verdadeiros, outros falsos, pois, ainda que seja possível concluir silogisticamente algo verdadeiro a partir do falso, isto ocorre apenas uma vez. Por exemplo, se for verdadeiro afirmar A de C, mas o intermediador B for falso, visto que nem A se atribui a B, nem B se atribui a C. Mas se fossem assumidos intermediadores para essas premissas, eles serão falsos, porque toda conclusão falsa provém de premissas falsas, ao passo que as verdadeiras provêm de verdadeiras, e são distintas entre si as falsas e as verdadeiras. Além do mais, tampouco as conclusões falsas procedem dos mesmos princípios, pois há afirmações falsas que são contrárias entre si e que não podem ser o caso ao mesmo tempo. Por exemplo, a justiça ser injustiça, ou covardia, e o homem ser cavalo ou boi, e o igual ser mais ou menor. E o homem ser cavalo ou boi, e o igual ser maior ou menor.
Por outro lado, a partir do que foi estabelecido, é evidente deste modo. Nem sequer de todas as conclusões verdadeiras os princípios são os mesmos, pois para muitos itens os princípios são distintos em gênero e tampouco se sobrepõem. Por exemplo, as unidades não se sobrepõem aos pontos, pois aquelas não têm posição ao passo que estes têm. Seria necessário que os princípios se sobrepusessem nos intermediadores, ou a partir de cima ou a partir de baixo. Caso contrário, alguns termos estariam dentro, outros fora. Mas, tampouco entre os princípios comuns é possível haver alguns a partir dos quais tudo pudesse ser provado. Por comuns, entendo, por exemplo, o para qualquer coisa afirmar ou negar, pois os gêneros dos entes são distintos, e algumas coisas pertencem apenas às quantidades, outras apenas às qualidades, com as quais se prova através dos comuns. Além disso, os princípios não são muito menos numerosos do que as conclusões, pois são princípios as premissas, e as premissas se dão ou na medida em que se assume um termo em acréscimo, ou na medida em que se interpola um termo. Além disso, as conclusões são ilimitadas, ao passo que os termos são limitados. Além disso, uns princípios são o caso por necessidade, ao passo que outros são contingentes. Para os que assim examinam, é impossível que os princípios sejam os mesmos e limitados, sendo ilimitados as conclusões. Mas, se alguém estivesse propondo tal tese de algum outro modo, por exemplo, que estes princípios são da geometria, aqueles do cálculo, aqueles da medicina, tal pretensão seria outra coisa senão afirmar que há princípios das ciências. Seria ridículo afirmar que são os mesmos princípios, porque são idênticos a si mesmos, pois deste modo tudo se tornaria o mesmo. Mas tampouco é possível provar uma coisa qualquer a partir de todos os princípios. Isso equivale a querer que existam os mesmos princípios para tudo. É muito simplório. Com efeito, isso nem ocorre nas disciplinas matemáticas reconhecidas, nem é possível na análise, pois são princípios as premissas imediatas, e surge uma conclusão diversa na medida em que se assume em acréscimo uma premissa imediata. E se alguém estiver pretendendo que são princípios as primeiras premissas imediatas, há uma única em cada gênero. Mas, se não se pretende que seja preciso provar uma coisa qualquer a partir de todos os princípios, nem que haja princípios diversos, de tal modo que fossem distintos para cada ciência, resta considerar se se pretende que os princípios de tudo sejam congêneres, embora, a partir de tais e tais coisas, sejam estes, mas, a partir de tais e tais outras, sejam outros. Ora, é manifesto que também isto não é possível. Foi provado que, para os itens que são diferentes em gênero, os princípios são diversos em gênero, pois os princípios são de dois tipos, aqueles a partir dos quais e aquilo a respeito de que. Os a partir dos quais são comuns, mas os a respeito de que são próprios, por exemplo, número, grandeza. O conhecimento científico e aquilo que é cientificamente cognoscível diferem da opinião e do opinável, porque o conhecimento científico é universal e procede através de itens necessários, e aquilo que é necessário não pode ser de outro modo. Há alguns itens que são verdadeiros, isto é, que são o caso, mas são passíveis de serem de outro modo. É evidente, então, que a respeito deles não há conhecimento científico, pois, caso contrário, seria impossível que fossem de outro modo itens passíveis de serem de outro modo. Tampouco há inteligência desses itens. Por inteligência, quero dizer princípio de conhecimento científico, nem conhecimento indemonstrável, isto é, concepção de uma premissa imediata. São verdadeiros inteligência, conhecimento científico e opinião.
bem como o que se denomina através deles. Por conseguinte, resta que haja opinião a respeito daquilo que é verdadeiro ou falso, e que pode ser de outro modo, isto é, concepção de uma premissa imediata e não necessária. Desse modo, concorda-se com aquilo que manifestamente é o caso, pois a opinião não é firme tal como a natureza de seu assunto. Além disso, ninguém julga opinar, mas sim conhecer cientificamente, quando julga que é impossível ser de outro modo. Mas, quando julga que é o caso assim, embora nada impeça que seja também de outro modo, então julga opinar, de modo que, a respeito de coisas deste tipo, há opinião, mas, a respeito do que é necessário, há conhecimento científico. Como seria possível opinar e ter ciência sobre o mesmo item, e por que a opinião não seria conhecimento científico, se alguém assumisse que é possível opinar sobre tudo aquilo que se conhece? Pois poderiam acompanhar-se pelos intermediadores, um conhecendo, o outro opinando, até que se chegasse nos intermediatos, de modo que, se aquele primeiro conhece, também aquele que opina conheceria. Pois, tal como é possível opinar sobre que, também é possível opinar sobre o porquê, e este é o intermediador. Ou pelo contrário, se aquilo que não pode ser de outro modo for assumido por alguém, tal como aprende as definições através das quais procedem as demonstrações, não terá opinião, mas terá ciência. No entanto, se assumir que são verdadeiros, mas que são atribuídos às coisas, não devido à essência e à forma, terá opinião e não terá ciência verdadeiramente? E se opinar através dos imediatos, terá opinião tanto a respeito do que como do porquê, mas se não opinar através dos imediatos, terá opinião apenas sobre o que. Não é de um modo qualquer que pode haver opinião e conhecimento científico a respeito de uma mesma coisa. Antes, tal como, de certo modo, há opinião falsa e verdadeira a respeito de uma mesma coisa, assim também há conhecimento científico e opinião a respeito de uma mesma coisa. Pois haver opinião verdadeira e falsa a respeito de uma mesma coisa, da maneira como alguns afirmam, suscita absurdos, tal como não se ter opinião sobre aquilo a respeito de que se opina falsamente. Mas, visto que o mesmo se diz de diversas maneiras, de certo modo é possível, mas de outro modo não. De fato, seria absurdo opinar verdadeiramente que a diagonal é comensurável. Contudo, porque a diagonal, a respeito da qual são as opiniões, é a mesma, deste modo são opiniões a respeito de uma mesma coisa, mas o que era ser para cada uma dessas coisas, conforme a definição, não é o mesmo. Semelhantemente, também há conhecimento científico e opinião a respeito de uma mesma coisa, pois o primeiro é a respeito de um animal, mas de tal modo que não é possível que ele não seja animal, ao passo que a outra se dá como se fosse possível um animal não ser animal. Isto é, o primeiro é a respeito daquilo que precisamente homem é, ao passo que a opinião é a respeito de homem, mas não a respeito daquilo que precisamente homem é. Tem-se o mesmo, pois tem-se homem, mas o como não é o mesmo. A partir dessas considerações, é manifesto que tão pouco é possível, ao mesmo tempo, ter ciência e opinião sobre a mesma coisa, pois, caso contrário, ter-se-ia a concepção de que uma mesma coisa pode ser de outro modo e, ao mesmo tempo, não pode ser de outro modo, o que não é possível. De fato, em instantes distintos, é possível que se deem ambas a respeito de uma mesma coisa, do modo como foi dito, mas, no mesmo instante, nem sequer desse modo é possível, pois, caso contrário, ter-se-ia a concepção de que, por exemplo, o homem é aquilo que, precisamente, animal é, pois era isso,
o não ser possível não ser animal e, ao mesmo tempo, a concepção de que ele não é aquilo que precisamente animal é. Admita-se que é isso o ser possível. Com relação aos itens restantes, como é preciso distribuí-los entre pensamento, inteligência, conhecimento científico, técnica, perspicácia e sabedoria, compete antes ao estudo da natureza e ao estudo ético. A argúcia consiste na disposição de atingir facilmente o intermediador num tempo sem investigação. Por exemplo, se alguém, vendo que a lua sempre tem seu lado luminoso voltado para o sol, rapidamente entendesse porque isso é o caso, a saber, porque ela se ilumina pelo sol, ou se reconhecesse que alguém conversa com um rico porque está tomando um empréstimo, ou se reconhecesse porque são amigos, porque são inimigos de um mesmo. De fato, tendo visto os extremos, ele reconhece todas as causas intermediadoras. O lado luminoso, estar voltado para o sol, é A. O iluminar-se pelo sol, B. Lua, C. Com efeito, a lua, C, se atribui B, o iluminar-se pelo sol, e a B se atribui a A. O lado luminoso, estar voltado para aquilo pelo que se ilumina. Por conseguinte, A se atribui a C, através de B. Antes dos comentários tópicos a respeito de passagens precisas que merecem elucidação, convém alertar o leitor com duas observações gerais. A primeira delas diz respeito ao atributo que Aristóteles elege como um dos exemplos principais de demonstração científica. O fato de ter os ângulos internos iguais a dois ângulos retos, que se atribui universalmente ao triângulo por si mesmo, enquanto triângulo. Em 87b36, temos a expressão mais completa de tal atributo na letra do livro 1 dos Segundos Analíticos. Ou seja, o triângulo tem ângulos iguais a dois ângulos retos. É claro que se trata dos ângulos internos e não dos ângulos externos, mas Aristóteles não sentiu necessidade de explicitar o ponto escrevendo. Na verdade, ele usa fórmulas bastante abreviadas para se referir a tal atributo. Do mesmo modo, em páginas 7,6 a 6 e 84, B7, ele usa uma fórmula ainda mais abreviada. O triângulo tem ângulos internos iguais a dois ângulos retos. Chega a dizer em 73b31, de modo estranho que o triângulo e não os seus ângulos internos é igual a dois retos. Na verdade, o exemplo dos ângulos internos do triângulo é tão recorrente que Aristóteles parece confiar em fórmulas epigramáticas para introduzi-lo. Na tradução, reproduzimos em português a concisão das fórmulas gregas usadas em cada contexto, respeitando, porém, o limite além do qual o texto português ficaria ininteligível. A outra nota que se faz aqui necessária diz respeito ao termo próton, utilizado como adjetivo ou mesmo como substantivo, e o advérbio prótons. Barnes escolheu traduzi-los por e o fez acertadamente, pois tais termos introduzem a noção de um princípio imediato, que inaugura uma série predicativa ou explicativa e que não pode ser demonstrado a partir de outro princípio. Como Aristóteles diz em 72, 6, 7, entendo primeiro próton e princípio, arche, como o mesmo. Mesmo assim, hesitamos em introduzir em português o mesmo
primitivo por temer conotações indesejadas e continuamos com a opção de traduzir próton por primeiro. Talvez essa opção seja por nós abandonada se assim julgarmos pertinente. De fato, primeiro também admite um uso pronominal e, especialmente nestes casos, poderá interferir na clareza do texto em português. Mas sobre esse problema lexal, ainda não temos uma posição sólida que tivesse amadurecido pela discussão detalhada e coletiva das várias passagens pertinentes. Por isso, dado que esta versão tem um caráter experimental, julgamos prudente nos ater à solução mais convencional. É a hipótese a que assume qualquer uma das partes da contradição, isto é, que algo é o caso ou que algo não é o caso. Tradicionalmente, esta noção de hipótese tem sido compreendida como uma asserção de existência. Existem números ou números são o caso. O problema é que uma concepção assim restrita de hipótese não é compatível com outros usos do mesmo termo, nos quais ele designa proposições que certamente não podem ser tomadas como meras asserções de existência. Para evitar este problema, há uma alternativa na frase to inai ti. Algo ser o caso, o ti, algo, não seria o sujeito do inai com valor existencial. Antes seria o predicado de uma proposição não essencial qualquer. Dito de outro modo, ti remeteria a algum item pertencente a alguma outra categoria que não a ousia, como ocorre em 90:3:5. Ocorre algo semelhante em da interpretação 17:24, onde iparchei e ti corresponde a ticatatinus, isto é, a fórmula geral da proposição afirmativa. Assim resulta que uma hipótese concebida de modo geral afirma que x é f, onde f não é operti, ou seja, não é aquilo que precisamente x é em sua essência. Em oposição à hipótese, a definição é a proposição, cujo predicado f afirma oper x, isto é, afirma precisamente aquilo que o sujeito é. A objeção contra tal interpretação consiste no fato de que, no presente contexto, as hipóteses de fato parecem ser concebidas como asserções de existência. A solução desse problema seria entender a forma da hipótese num sentido sobredeterminado, indefinido, entre duas possibilidades. De um lado, to inai ti poderia ser entendido como equivalente à fórmula predicativa. É algo e assim designaria o fato de que, por exemplo, tal coisa é um número, o que resulta na afirmação de que existem números ou que o número é o caso. De outro lado, to inai ti poderia designar o fato de que o número é tal e tal coisa, onde o predicado tal e tal coisa designaria uma propriedade de não definicional. Uma solução ainda mais razoável poderia ser obtida se lembrássemos que em Aristóteles a expressão enai ti pode ser facilmente convertida em toto enai ekeino. O enai afirma que algo ti é o caso, ou seja, que existe, mas se a coisa em questão for complexa, enai ti equivale à afirmação de que seus elementos constituintes estão juntos, ou seja, a afirmação de que isto é aquilo. Por exemplo, o fato de o trovão ser o caso equivale exatamente ao fato de o estrondo ser atribuído às nuvens. O fato de o eclipse ser o caso equivale ao fato de a privação de luz ser atribuída à lua.
Assim, assumir uma das contraditoriais, isto é, ser uma hipótese, seria simplesmente referir uma pretensão de verdade a um fato cuja análise resultaria numa predicação. Assumir uma das contraditórias seria, assim, atribuir existência à objetividade, a fatos, proporcionalmente, em oposição à hipótese. A definição, mesmo que tenha em sua superfície uma formulação proporcional, não se comprometeria com a pretensão de um valor de verdade. Ela seria apenas a estipulação de um significado, isto é, uma definição denominativa, anomatodes, mas isto não seria válido para as definições que mostram o porquê, dado que elas pressupõem a asserção de existência. O problema maior consiste em saber como se comportam com relação ao compromisso com pretensões de verdade e objetividade, as definições dos imediatos reconhecidas. Que as perpendiculares não se encontram, trata-se de duas ou mais retas paralelas entre si que são ambas ou todas perpendiculares a uma mesma. Lemos o texto dos códices Anagkaion, nominativo singular neutro, ao invés de adotar a emenda de Ros Anagkaion, genitivo plural, com a introdução de um genitivo objetivo. Ros procura evitar uma presumida confusão entre, de um lado, a mera necessidade lógica da demonstração, que advém do mero fato dela ser um silogismo válido, e, de outro lado, a necessidade ontológica de seu objetivo. Essa confusão, no entanto, pode ser evitada se atribuirmos ao termo Anagkaion, neste contexto, um sentido mais forte que o de mera necessidade lógica intrínseca ao silogismo. Aristóteles admite que a demonstração é necessária no sentido de que se constituir pela necessidade lógica intrínseca ao silogismo. No entanto, ele quer dizer algo mais. Ele quer dizer que a demonstração tem um valor de necessidade não apenas na relação entre as proposições, mas no valor objetivo de cada proposição. É nisto que a demonstração difere de um silogismo com conclusão verdadeira. De todo modo, no capítulo 6 é um dos mais difíceis dos segundos analíticos, porque, de fato, parece não distinguir cuidadosamente, não apenas nesta passagem, mas também em outras, entre, de um lado, a mera necessidade lógica própria do silogismo, e de outro, a necessidade ontológica das coisas a que se referem as proposições científicas. Pois é possível que este não seja o caso. Seria um erro atribuir à expressão me enai, neste contexto, um valor existencial ou um valor veritativo absoluto. Como se Aristóteles estivesse atribuindo valor de verdade a um termo isolado. O contexto da argumentação deixa claro que Aristóteles pretende dizer precisamente que é possível que o intermediador B não seja o caso a respeito do termo C, ou seja, é possível que a premissa C é B seja falsa. Quando o intermediador é necessário, também a conclusão é necessária. Aristóteles parece estar cometendo outro equívoco ao atribuir a um termo isolado o intermediador um valor modal que cabe apenas a proposições, mas não a termos. No entanto, não há equívoco conceitual, apenas uma maneira peculiar de expressão. Aristóteles não está atribuindo um valor modal ao termo intermediador tomado isoladamente. Ele atribui valor modal à premissa C é B, ou seja, a premissa na qual o intermediador é atribuído como predicado ao extremo menor. Assim, neste contexto, a frase
O intermediador ser necessariamente ou ser necessário quer dizer que necessariamente C é B. O modo de expressão que Aristóteles emprega é similar àquele já observado. Aparentemente, um termo isolado B é sujeito a que se atribui um valor de verdade ou um valor modal. No entanto, lendo-se a frase com a devida atenção ao contexto argumentativo, percebe-se que o sujeito a que se atribui um valor de verdade, um valor modal, é precisamente a proposição na qual o termo em questão B é predicado. Assim também, em 75 a 13, a expressão intermediador necessário quer dizer intermediador que é necessariamente atribuído ao extremo C. São axiomas os itens a partir dos quais procedem as demonstrações. A expressão de Aristóteles é bastante concisa. Axiomata de extincta ex homo. Mas não há dúvida de que o sujeito da oração relativa é demonstrações ou algo equivalente. No entanto, não é claro de que modo as demonstrações em geral provêm a partir de axiomas. Não é claro o que Aristóteles quer dizer com a partir de. Certamente, ele não quer dizer que as demonstrações assumem os axiomas como premissas, pois essa possibilidade é claramente afastada. Em 77, 10, 2, ver também 92 a 11, 19. Os axiomas são, antes, regras formais para a construção de silogismos válidos. Resta saber por que Aristóteles sentiu-se à vontade para descrevê-los sobre a expressão a partir de que, cujas afecções e concomitantes que se lhe atribuem por si mesmo a demonstração, evidência, a expressão ket alta simbebecota encontra-se sedimentada no vocabulário aristotélico para referir-se a um dos tipos de atributo classificados sobre o título de por si mesmo, ket alto. Ao leitor desavisado, poderia parecer que a locução por si mesmo reporta-se ao atributo. De fato, gramaticalmente, a expressão sedimentou-se como se ket alto fosse um adjetivo de simbebecos, ou de patos, ou de hiparchon, como prova do plural ket alta, que acompanha o plural simbebecota. No entanto, trata-se de uma mera acomodação gramatical que se distancia no sentido original do conceito. A expressão ket alto reporta-se ao sujeito. É o sujeito em si mesmo ou por si mesmo, recebe tal e tal predicado ou possui tal e tal característica. Assim, na verdade, ket alta simbebecota é uma modificação de tat simbebecota tin ket alto, ou algo equivalente. Parece-me inutilmente uma tradução que, em nome de uma sonhada fidelidade ao original, traduzisse a expressão por concomitantes por si mesmos, ao invés de concomitantes que se atribuem ao algo por si mesmo. Em grego, a mencionada acomodação gramatical não prejudica a clareza do conceito. Em português, uma tradução pretensamente literal se desviaria da noção original. Não foi por acaso que Barnes optou por traduzir a expressão por items incidental to it in iteusfi, tal como, por exemplo, a ótica se comporta em relação à geometria e a harmônica em relação à aritmética. Uma tradução mais literal, porém mais pesada, seria tal como, por exemplo,
os assuntos da ótica se comportam em relação à geometria e os assuntos da harmonia em relação à aritmética. É provável que refiram-se aos assuntos de tais ciências, não diretamente às ciências, como parece ocorrer também em 76 a 10. No entanto, nada impede que taóptica seja o título da mesma ciência a que se refere a expressão episteme optique, cujas afecções se lhe atribuem por si mesmo. A expressão de Aristóteles é tou kate alta patekimaton. Veja-se acima o comentário a 75. Barnes traduz como atributos. Lemos o texto grego como Hajduk, omitindo e tal como Barnes. Para a interpretação dessas difíceis linhas obscuras em sua argumentação e seus exemplos, ver Barnes 145. O culto é uma questão não geométrica, que de maneira um termo isolado como culto poderia ser entendido como questão, do mesmo modo que parece atribuir valor de verdade e valor modal a termos isolados. Aristóteles aqui parece atribuir ao culto uma propriedade que seria reservada apenas às proposições. No entanto, trata-se apenas de uma peculiaridade de estilo. Assim como o termo B ser verdadeiro é uma abreviação para o termo B ser verdadeiro a respeito de C, isto é, o termo B ser verdadeiro, raramente atribuído a C, o termo B ser verdadeiro a respeito de C, isto é, o termo B ser verdadeiramente atribuído a C. Do mesmo modo, a expressão o culto é uma questão, é uma abreviação para algo como X é culto, é uma questão. Assim, o que Aristóteles quer dizer é perfeitamente claro. No contexto da ciência geométrica, cujo gênero subjacente é o contínuo inteligível e sua modificação em figuras, não faz sentido perguntar se tais e tais itens são ou não são cultos, onde tais e tais itens serão sempre figuras ou propriedades do contínuo inteligível. De maneira incontundente, o advérbio assilogistos, assim como o adjetivo correspondente a um dos termos que Aristóteles utiliza para designar a não validade de um silogismo. Assim, pronunciar-se de maneira inconcludente quer dizer exatamente propor um silogismo aparente, cujas premissas não engendram a necessidade da conclusão pretendida. Silogismo falso, esta expressão seria incoerente no vocabulário moderno, que não atribui valor de verdade a silogismo. No entanto, não há nenhuma confusão da parte de Aristóteles. Ele designa como silogismo falso precisamente o silogismo válido, cuja conclusão é falsa, e o distingue claramente do silogismo aparente, que é aquele cuja pretendida conclusão não se segue necessariamente das premissas, ou seja, o silogismo não válido, que nem sequer merece o nome de silogismo. A rigor, todo silogismo que recebe apropriadamente, sem mais a designação de silogismo, é por si mesmo válido, tanto que uma das palavras que Aristóteles usa para designar a não validade lógica de um pretenso silogismo é assilogistos, ver comentário anterior. Sobre alguma parte, Aristóteles quer dizer que a premissa de que C não se atribui a nenhum B não será falsa em seu todo, isto é, assumindo-se para o sujeito B um quantificador universal. Nenhum B é C, mas apenas
se for assumido um quantificador particular. Sobre alguma parte, Aristóteles quer dizer que a premissa de que C não se atribui a nenhum B não será falsa em seu todo, isto é, assumindo-se para o sujeito B um quantificador universal. Nenhum B é C, mas apenas se for assumido um quantificador particular. Alguns B não são C, que restringam o predicado C a uma parte do conjunto dos itens B. Sobre alguma parte, nos pareceu uma tradução mais apropriada da expressão aristotélica epti do que o advérbio particularmente. Opção igualmente boa seria parcialmente. Rawls propõe a excisão destas linhas, não obstante optamos por traduzi-las. Os itens que se dizem por subtração, tais apareisios legomena, é uma expressão comum pela qual Aristóteles designa os itens que constituem o objetivo das matemáticas, números, figuras e sólidos. Aquilo, isto é, a segunda premissa, a de que B não se atribui a nenhum C. Aos que consideram os modos de linguagem, esta expressão traduz lógicos, teorossim, na qual a dificuldade reside no advérbio lógicos. Em alguns contextos, lógicos e os adjetivos correspondentes comportam um valor altamente pejorativo. Assim, em Ética Eudêmia, lógicos cai kenos, reporta-se ao modo vazio. Kenos é meramente verbal, lógicos da argumentação platônica. Em metafísica, a expressão lógicas, apodeixes, novamente refere-se ao caráter verbal e genérico de alguns argumentos platônicos, em geral, dos animais. Certo argumento em favor da esterilidade dos muares, criticado por Aristóteles como genérico e vazio, catinolo kenos é descrito como uma apodex logique, uma demonstração verbal que está muito distante dos princípios próprios do assunto. Este mesmo sentido pejorativo está presente no termo lógica, ver comentário anterior. Não obstante, em alguns contextos lógicos e os adjetivos correspondentes não possuem um valor pejorativo. Assim, o silogismo lógico do o que é apresentado não parece ser um silogismo propriamente erístico ou inapropriadamente genérico, mas um silogismo que, embora não seja estritamente demonstrativo, tem sua relevância heurística, valendo-se da distância entre definições preliminares de um mesmo objeto. De modo similar, o advérbio lógicos em metafísica não indica uma perspectiva de análise meramente verbal e inapropriada ao assunto, mas uma perspectiva que, embora seja mais geral, nem por isso é genérica e inapropriada. Trata-se de uma perspectiva em que se analisam as relações de implicação lógica entre o sujeito e o predicado de uma proposição, sem pôr em relevo o valor semântico dos termos, isto é, desconsiderando o tipo de ente a que cada termo remete. Cremos que um sentido similar a este último está presente aqui, bem como em lógicos assinalada uma perspectiva de análise lógica da linguagem, a qual é geral, certamente por valer-se de conceitos e argumentos aplicáveis a vários assuntos, mas que está longe de ser imprópria. Trata-se de uma perspectiva na qual se encontram os princípios mínimos de uma argumentação válida, ou talvez os princípios pelos quais se constituem proposições válidas. Não é verdade que veio a ser lenho sendo branco.
ou sendo aquilo que algum branco precisamente é. O que Aristóteles quer dizer é que, para que um item qualquer X seja lenho, não é necessário que ele seja previamente branco ou precisamente aquilo que certo branco é. Poder-se-ia objetivar que ser lenho também não é a condição necessária para que X seja branco. A objeção seria em si correta, mas o ponto de Aristóteles é que ser algo como lenho, isto é, ser uma substância ou essência, ousia, é condição necessária para que algo seja também branco. É o lenho que é subjacente, o qual o lenho de fato veio a ser sem ser nenhum outro item distinto, a não ser aquilo que precisamente lenho ou algum lenho é. A expressão Hopper cai igneto é difícil tanto em suas sintaxe como em sua semântica. Entendo que o pronome Hopper retoma hipoquimenon subjacente. Por sua vez, o sujeito oculto do verbo equeneto seria toxilon, o lenho. Neste síntese, a vírgula de Ross depois de egeneto deve ser suprimida. O resultado seria o seguinte: o lenho é o subjacente, ao contrário do culto. Na sentença, o culto é branco, e para tornar-se subjacente, o lenho não precisa ser algo distinto, algo mais além de ser lenho. O culto, pelo contrário, não é subjacente, mas para que a sentença, o culto é branco, tenha algum sentido, isto é, para que o culto seja considerado como se fosse subjacente, é preciso que ele seja algo mais, algo distinto, a saber, uma substância. Não é possível que isto seja qualidade daquilo e aquilo, qualidade disto, ou seja, uma qualidade de qualidade. Aristóteles quer dizer, se não é possível que A seja qualidade de B, ao mesmo tempo B seja qualidade de A. Um item se predica de um item único. Aristóteles quer dizer o seguinte: uma predicação apropriada, logicamente válida, que recebe sem mais a denominação de predicação, isto é, excluindo-se as sentenças como o culto é branco, há apenas dois itens, o subjacente e o predicado, isto é, aquilo que se predica e aquilo que se predica. É ele mesmo de outro modo, isto é, a respeito de algo distinto. Seguimos o texto grego de Rawls. Barnes prefere alois, como os córtices, a alou, filopono e ros. Mesmo com dativo alois, poderíamos sustentar a mesma ideia geral. O concomitante é algo que em si mesmo se dá em outras coisas ou para outras coisas. Barnes talvez tenha sido bastante sensato ao suprimir cautouto ao ata. Becker, cat, heterou. O único modo de compreender esta última frase consiste em tomar o cai como especécito explicativo, como se Aristóteles quisesse dar mais precisão à noção de autoridade entre o concomitante e o subjacente de que ele se predica. Dizer que o concomitante é de outro alou não é incompatível com a ideia de que o concomitante é de outro concomitante, o que seria inadmissível. Assim, Aristóteles parece dar maior precisão ao seu ponto. E isto quer dizer a respeito de algo heterogeneamente distinto. Heterou, o pronome touto, não remeteria a alto, nem a alou, mas sim a ideia geral resultante da proposição alto-alou. A lição dos manuscritos daria margem à mesma leitura. O concomitante é ele mesmo, de outro, alou, isto é, são coisas diversas, ao ata, afirmadas de algo heterogeneamente
heterogeneamente distinto, cat aterou. Se há demonstração daquilo de que algo anteriormente se predica, quando ao pronome relativo, não há problema. Há certo item C, do qual anteriormente se predicou outros itens. O problema é o modo pelo qual Aristóteles usa o pronome touton. Não é correto dizer que há demonstração de um termo do qual se predicam outros. Ora, rigorosamente falando, há demonstração de proposições, isto é, de fatos complexos, envolvendo a predicação de um termo a outro. Também esta dificuldade se resolve se atentarmos à maneira peculiar pela qual Aristóteles se exprime.